No último tema do dia desta semana, estamos aqui para analisar a final da Taça de Portugal, que se disputa já este domingo. Eu sou a Andréa Araújo, tenho aqui connosco os nossos editores Diogo Matos e Miguel Amaral para fazer uma pequena antevisão a este derby eterno em Portugal. E, Matos, antes de mais, bom dia. Começo já por ti, para a primeira pergunta deste tema do dia, que é: que importância que tem este jogo para o lado do Sporting? Na última semana, desde a conquista do bicampeonato, sentes que existiu algum relaxamento por parte dos jogadores ou algo do género? Não, Andrei, acho que colocarmos esse termo de relaxamento pode até pôr um bocadinho em causa o profissionalismo dos jogadores e não me parece de todo que tenha existido esse relaxamento. É perfeitamente natural que tenha havido festejos, afinal de contas o Sporting foi campeão nacional, bicampeão nacional, e os jogadores, houve ali um período em que relaxaram um pouco. No entanto, eu acredito que o Sporting ganhou muito mais ao libertar um pouco os jogadores do que aquilo que iria ganhar se os fechasse mais uma semana, se não houvesse comunicação para o exterior. Portanto, penso que não se coloca de todo esta questão do relaxamento no Sporting. Dentro disto, é também importante realçar um aspecto. Nós, jornalistas, muitas vezes criticamos a forma fechada como os clubes atuam. Acho que aqui é importante fazer o realce oposto, basicamente. A partir do momento que o Sporting foi campeão, vimos vários jogadores a dar entrevistas a diversos órgãos de comunicação. Nós próprios vamos ter aqui algumas novidades no decorrer desta sexta-feira, e acho que é importante deixar esta ressalva. Em relação ao jogo, a partir do momento em que usamos o termo final, automaticamente percebemos a importância da partida. Dentro disto, há alguns dados que tornam este encontro ainda mais vital para o Sporting. Para começar, a dobradinha foge ao conjunto leonino desde 2002, ou seja, há 23 anos que o Sporting não conquista uma dobradinha. É óbvio que Ruben Amorim teve muito sucesso no Sporting, mas faltou-lhe sempre aqui este pormenor, por exemplo, e este aspecto será, com certeza, um grande fator de motivação para os jogadores. E dentro disto, a Taça de Portugal foge também já ao Sporting desde 18-19, portanto, certamente os jogadores estarão mais do que motivados para conquistar o troféu. Miguel, bom dia. Do lado do Benfica, sendo que perderam o campeonato na última jornada, achas que esta final também traz uma pressão acrescida? Sim, não há como negar que o Benfica entrou um bocadinho mais pressionado nesta final. Aconteceria o mesmo se fosse o Sporting que não tivesse ganho o campeonato. Acredito. Acho que também aquela última jornada, a forma como decorreu o jogo com o Braga também não acalmou as coisas. E de facto há um sentimento de pressão, de responsabilidade do Benfica, que quer dar uma resposta forte neste final de época a nível interno, com uma vitória. Pressão também no contexto histórico. O Benfica continua a ser rei da Taça de Portugal, mas sente-se algum divórcio com a competição do Benfica. Neste século XXI, apenas 3 conquistas: 2004, 2014 e 2017. E, portanto, o Benfica também há algum tempo que não vai ao Jamor, e claro que indo ao Jamor quer vencer. Depois também a questão Bruno Lage. Bruno Lage tem a continuidade confirmada por Rui Costa. Sabemos que no futebol tudo é muito volátil e por vezes o que é verdade num dia, no dia a seguir deixa de ser, mas Rui Costa afirmou que quer continuar com o Bruno Lage para a próxima temporada, mas a verdade é que com o falhanço do objetivo campeonato e caso as coisas não corram bem nesta final, Bruno Lage entraria na nova temporada, sabendo que também estou Mundial de Clubes, muito pressionado. E poderia ser um contexto também parecido ao que aconteceu nesta temporada com Roger Schmidt, que também já entrou na nova época com alguns alertas de que as coisas não poderiam correr bem, ou pelo menos com muita pressão. E depois também basta perceber o que se passou nos últimos dias, que nota-se que o Benfica também vive um momento turbulento a nível interno. Não digo que Rui Costa não seja ainda o candidato a outubro, ou pelo menos se candidatar, o candidato mais popular, mas nota-se que não é incontestável e que se estão a gerar alguns movimentos dentro do clube. Ainda esta semana temos um candidato que durante 1 ou 2 horas foi candidato e depois deixou de ser. Fala-se de candidatos que também já na próxima semana também vão anunciar candidaturas e, portanto, para Rui Costa e mais também para a estabilidade do clube seria muito importante também esta vitória, porque poderia acalmar um bocadinho as águas, perspectivar-se o Mundial de Clubes e depois também tudo o que vai acontecer na nova época a nível esportivo e também a nível de estrutura e também, claro, com as eleições de outubro. Passando agora para o panorama de jogo deste domingo. Diogo, começo por ti. Ricardo Gaio foi expulso, portanto, quais é que são as dúvidas que se geram agora para o 11 de Rui Borges e mesmo para as opções? Assim, o Sporting tem alguns jogadores lesionados já há alguns meses. Falo do caso de Daniel Bragança,
do Nuno Santos. No entanto, o caso mais atual, digamos assim, é claramente o de Diomande, que tem estado a contas com problemas físicos nos últimos dias, tem falhado os treinos nesta altura em que o Sporting já está a trabalhar no Jamor. Portanto, parece realmente que a opção mais provável é que o jovem central não consiga recuperar a tempo e tenha de haver uma troca no que tem sido o 11 habitual do Sporting nestas últimas jornadas. Dentro deste cenário, o mais provável parece ser Saint Just avançar para o 11. E há aqui também um pormenor interessante. Caso este se confirme, Saint Just quererá, com toda a certeza, vingar um pouco a final da temporada passada, já que marcou o primeiro gol do Sporting, no caso contra o Futebol Clube do Porto, mas depois acaba expulso e o Futebol Clube do Porto vence a competição. Dentro disto, penso que o 11 do Sporting não andará muito longe do que foi o da última jornada contra o Vitória Sport Clube. Há um trabalho, neste aspecto em específico, da consolidação do 11 muito bem feito no Sporting. O Rui Borges não tem mexido muito, nem mesmo a questão do guarda-redes, que por vezes na taça é uma questão e os treinadores dão alguns minutos aos guarda-redes menos utilizados. Rui Silva já jogou em fases anteriores na competição, portanto penso que a maior dúvida será mesmo esta questão de Diomande Saint Just, mas que está logo salvaguardada, porque Saint Just é também ele um jogador com muita qualidade. Do lado do Benfica, Miguel, uma das grandes novidades da última semana é o regresso de Renato Sanches, por isso pergunto-te o que é que podemos esperar do Bruno Lage? Sim, acho que são boas notícias de Renato Sanches estar de volta, mas não creio que vá ter grande protagonismo nesta final. Grande dúvida neste momento do Benfica prende-se com o Frederic Osnes, que falhou o jogo com o Braga e continua em dúvida para esta final. Na aparição pública que o Benfica teve esta semana com o treino de adaptação ao Jamor, que teve 15 minutos abertos à comunicação social, Osnes não apareceu, portanto dá a entender que ainda não estará a treinar com a equipa e que estará em dúvida. Caso consiga regressar, é uma peça muito importante na máquina benfiquista, provavelmente iria levar algumas alterações no meio campo. Outras dúvidas também, acho que a posição de extremo, o Di Maria não foi titular com o Braga, algumas dúvidas se vai entrar ou não no 11, esta vai ser a despedida de Di Maria do futebol português, pelo menos de jogos no futebol português, não do Benfica. Sairá Sheldrup, poderá ser também Artur Kogl, que não tem estado sequer num momento mais forte de forma. E depois também há aqui um ponto interessante que é o ponto da baliza no Benfica, porque Samuel Soares tem sido guarda-redes em toda a competição. Ontem confirmou-se que vai estar no Euro Sub-21, foi uma pequena surpresa, ou seja, que o Benfica achou que Samuel Soares ganharia mais estando no Euro Sub-21 do que no Mundial de Clubes. Veremos se vai ter a oportunidade ou não. Acredito que talvez o desfecho do campeonato também possa mudar um pouco esta decisão e Trubin tem estado muito bem. E como é um jogo de tanto peso para o Benfica, acredito que a opção possa pender por Trubin, mas acredito que o Bruno Lage, mesmo antes do jogo, se calhar na conferência de antevisão deste sábado, possa já confirmar quem vai jogar na baliza. Pegando aí exatamente num tópico que tu referiste, que é a despedida de Di Maria, agora no fundo englobando os dois clubes, Diogo, pergunto-te, se de um lado Di Maria se vai despedir, quem é que se vai despedir do lado do Sporting? Sim, acho que temos aqui um elefante na sala que é impossível não falar sobre esta questão. Tudo indica que será o último jogo de Gyökeres no futebol português. Vimos o jogador bastante emocionado no fim do último jogo, logicamente pela conquista do título, mas também deu claramente a ideia que já seria uma despedida de Alvalade. Um jogador que fez 2 anos absolutamente incríveis, está claramente preparado para outro tipo de patamares, tem sido apontado com insistência à Premier League. No entanto, é importante deixar aqui também uma nota. A família de Gyökeres foi entrevistada após a conquista do campeonato e um tio do jogador disse que até gostava de quase convencê-lo a ficar, que gostam muito do ambiente de Portugal, do Sporting, da maneira como o jogador foi acolhido. É certo que isto tem algum peso, mas não será propriamente por aí, portanto, à partida será claramente a despedida de Gyökeres do Sporting e do futebol português. Para além deste caso, há outros também que certamente a direção de Frederico Varandas estará atenta, isto porque jogadores como Morita, Saint Just, Ricardo Gaio e Mateus Reis vão entrar no último ano de contrato, ou seja, terminam o contrato em 2026, e esta será, a menos que haja aqui um cenário de renovação, e pode acontecer com algum deles, mas será a última oportunidade que o Sporting terá para retirar dividendos financeiros destes jogadores e da passagem deles pelo clube. Pode eventualmente ser a despedida para algum deles, será uma questão que terá desenvolvimentos no verão, e para além destes casos, há outros também que
segundo o que tem sido noticiado, pode também sair, que é o caso de Franco Israel, um jogador que nunca foi um titular absoluto no Sporting, aproveitou alguns momentos em que Adam ou estava lesionado ou não dava tantas garantias e chegou a jogar. Nesta época viu-se o problema que o Sporting teve com guarda-redes. Kovacevic chegou, não convenceu. O próprio Israel também nunca deu aquela imagem de poder ser o titular do Sporting. Rui Silva veio resolver o problema e há também jovens com talento como o Calai a querer ganhar espaço e nesse sentido Franco Israel pode sair. Miguel, sem ser Di Maria, o que é que podemos esperar de abandonos do lado do Benfica? Sim, só porque acho que merece falar um bocadinho mais do Di Maria, só o toque de que Di Maria nunca ganhou a Taça de Portugal. É o grande troféu português que Di Maria não conquistou. Ele já falou em entrevistas, mesmo antes, que era um objetivo que tinha neste regresso ao Benfica e pode ser um desfecho muito bonito do seu percurso em Portugal, conseguir este troféu e quase completar o xadrez em Portugal com Supertaça, Taça da Liga e Campeonato. Portanto, seria também muito interessante, será muito interessante também, acredito, especial para Di Maria este jogo. No Benfica, podemos falar também de questões de interesses de outros clubes, neste caso é o caso muito de Carreras, tem-se falado muito do interesse do Real Madrid, até já para o Mundial de Clubes, também é uma situação a acompanhar nas próximas semanas. O espanhol tem sido também uma peça muito importante do plantel, tem tido um desenvolvimento excelente e poderá ser uma venda do Benfica este verão, sabendo que o jogador está emprestado. Depois, também as questões de falando de cedências. Aqui há alguns nomes que o Benfica tem no plantel e que será interessante acompanhar. Alguns deles parece que o Benfica, segundo as notícias que têm surgido, tem vontade que continuem na Luz, mas veremos como são os casos do Zeki Amdouni, que está emprestado pelo Burnley, o André Belotti, que está emprestado pelo Como, o Samuel Doll, que está emprestado pela Roma. Portanto, também será interessante e poderá ser, acredito que o Benfica não vai conseguir manter todos estes jogadores, até porque alguns têm um peso grande a nível de salarial. Também há o empréstimo de Renato Sanches, também têm saído algumas notícias contraditórias, alguma vontade de continuar, mesmo com uma época que foi muito marcada por lesões do Renato e que, mais uma vez, voltaram a afetar bastante o seu rendimento. Também queria dar uma nota, mas aqui um jeito, não é uma despedida, mas é um até já, que é a questão de Tomás Araújo. Tomás Araújo, acho que o conhecimento público tem sido afetado por uma pubalgia, tem feito um grande esforço para continuar a jogar. O plano do Benfica é que o jogador descanse no Mundial de Clubes e possa ter o repouso necessário para depois poder atacar a nova época na plenitude da forma. Também foi dispensado por Roberto Martínez da convocatória, nem sequer o chamou, e o técnico voltou a justificar essa decisão com o estado físico do jogador. Portanto, poderá ser esta última exibição de Tomás Araújo, em meses tem sido de muita superação e de muito esforço do jovem defesa. Como última pergunta do tema do dia, lanço-vos, o que é que podemos esperar deste ambiente no Jamor? Sim, eu não quero de todo estar aqui a traçar o cenário mais negro, não é mesmo a minha intenção, até porque logicamente espera-se um ambiente de festa no Jamor como tem sido habitual. No entanto, é impossível não falar do que aconteceu há 29 anos. A última vez que os rivais de Lisboa se defrontaram na final da Taça, a situação não foi de todo a desejada. Um adepto de Sporting foi atingido por um very light, acabou por falecer. É um dos episódios mais tristes do futebol português e, de forma natural, isso foi muito falado nos últimos dias. A nossa equipa fez também algumas peças bastante interessantes sobre o tema. Não é que o tema em si seja propriamente feliz, mas é importante relembrar o passado para não se cometerem os mesmos erros. As autoridades policiais já proibiram acampamentos nas imediações do estádio do Jamor. Portanto, será sempre uma final que terá muito esta carga associada e é importante que os adeptos saibam claramente comportar-se e, como eu disse, não repetir erros do passado para que a final corra da melhor forma. Sim, o destino adiou este reencontro entre Benfica e Sporting na final do Jamor. É importante sempre lembrar o que aconteceu em 96, recordar Rui Mendes, mas também é importante um virado de página. Acredito que as direções, tanto de Sporting como Benfica, têm dado passos nesse sentido. Neste momento vivem um bom momento a nível de relações e as duas instituições têm mostrado uma colaboração interessante também no desenvolvimento do futebol português. Também acredito que tem um sabor especial por ser também a primeira grande final, pelo menos da Taça Portugal masculina, de Pedro Proença. E acredito que mesmo que na organização a Federação quer dar também uma grande resposta. Também curioso para perceber a resposta do Jamor, um estádio que tem os seus problemas. A nível logístico, acredito que vai ser muito desafiante em questões de segurança, etc. Claro, apelamos sempre ao bom comportamento dos adeptos, mas também acredito que seja um momento de pressão para quem vai organizar.
E aliás, eu não invejo muito a tarde que vão ter as organizações desta partida, mas com confiança que vai tudo correr bem e temos todas as condições para ter um grande espetáculo. O tema do dia está disponível em todas as plataformas de segunda a sexta-feira e, tal como referido, hoje ainda há uma entrevista com Conrad Arder a sair no 00 e não se esqueçam que a partir das 9h30 da noite há direto do Mercado Flash.